Imagine acordar no meio da madrugada, sentindo o corpo dormente, a fala enrolada e sem entender onde está. Você tenta levantar, mas o corpo não responde. Ao seu lado, ninguém ouve seu pedido de socorro. Esse é o início de um AVC, acidente vascular cerebral, uma das principais causas de morte e incapacidade em pessoas acima dos 60 anos. O que muita gente não sabe é que certos medicamentos comuns, receitados há anos, podem triplicar esse risco silenciosamente. Sim, você ouviu certo. Remédios que parecem inofensivos, aqueles para dormir, para a ansiedade, para a dor, ou mesmo para a alergia, podem enfraquecer o cérebro, mexer com o equilíbrio, afetar o coração e até provocar quedas fatais. Você pode estar tomando um desses comprimidos agora, acreditando que está se cuidando, mas na verdade pode estar preparando o terreno para uma tragédia evitável. A medicina está avançando, mas muitos protocolos antigos ainda são usados, especialmente com os mais velhos. Muitos médicos não atualizam as prescrições e continuam indicando substâncias que já foram alertadas por especialistas como perigosas para quem tem mais de 60 anos. É por isso que este vídeo é tão importante. Ele pode salvar sua autonomia, sua memória e até sua vida. Vamos falar dos 6 tipos de medicamentos mais perigosos para idosos, explicar por que eles são um risco real e mostrar o que você pode fazer a partir de hoje para se proteger, com orientação, com carinho e com conhecimento. Então, antes de continuar, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Agora, respire fundo e vamos ao primeiro remédio da lista, aquele que muita gente toma para ficar mais calmo, mas que pode estar puxando o tapete da sua saúde. Número 1. Benzodiazepínicos. O calmante que pode causar AVC. Dona Lúcia, 73 anos, de Campinas, tomava um comprimido de diazepam todos os dias, há quase 5 anos. Ela dizia que se sentia mais tranquila, que ajudava a dormir e que o médico tinha receitado há muito tempo. Mas nos últimos meses começou a esquecer o nome dos netos. Caiu 2 vezes no banheiro e certa noite acordou confusa, sem saber onde estava. O que parecia apenas um sintoma da idade, na verdade, era consequência direta do uso contínuo de um tipo de medicamento chamado benzodiazepínico. Benzodiazepínicos são remédios amplamente usados para tratar ansiedade, insônia, agitação e tensão muscular. Nomes como diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam e bromazepam são familiares a milhões de brasileiros, especialmente entre os mais velhos. Eles são vendidos como uma solução rápida para acalmar a mente. Mas a verdade é que, para quem tem mais de 60 anos, esses medicamentos podem ser armadilhas perigosas, disfarçadas de alívio. Estudos mostram que o uso contínuo de benzodiazepínicos triplica o risco de AVC em idosos. E não é só isso. Aumenta de forma significativa as chances de quedas, fraturas graves e até mesmo declínio cognitivo acelerado, que pode evoluir para demência. Mas por que isso acontece? O cérebro do idoso já está em um processo natural de envelhecimento. Quando ele é exposto, todos os dias, a uma substância que desliga circuitos cerebrais para acalmar a mente, ele começa a perder sua capacidade de funcionar bem sozinho. É como se, a cada dia, o cérebro ficasse mais preguiçoso, mais lento e mais vulnerável. A pessoa pode parecer tranquila por fora, mas por dentro está perdendo reflexos, equilíbrio e clareza mental. Outro ponto assustador. Esses medicamentos alteram o ritmo do sono. Em vez de promover um descanso profundo e reparador, eles causam uma sedação artificial, como se o corpo estivesse dopado, mas não realmente descansando. O resultado? Sonolência durante o dia, confusão mental, tontura e desequilíbrio. E quando o corpo está sonolento, os reflexos ficam mais lentos. Um tapete no chão pode virar um perigo. Uma ida ao banheiro à noite pode terminar com uma queda e, muitas vezes, com uma cirurgia ou hospitalização.
Isso sem falar nos casos em que o uso desses remédios aumenta a pressão no cérebro ou altera o fluxo sanguíneo, elevando o risco de um derrame. Se você ou alguém da sua família toma um desses calmantes há muito tempo, especialmente todos os dias, isso não pode ser ignorado. Não se trata de parar de tomar do dia para a noite. Isso pode ser perigoso também. Mas é essencial conversar com o médico de confiança, perguntar se há alternativas, pedir um plano de desmame gradual. Muitos idosos tomam esses remédios porque começaram há 10 ou 20 anos e nunca mais pararam. Mas os tempos mudaram. E a ciência também. A tranquilidade que esses comprimidos oferecem vem acompanhada de um preço alto demais para a sua lucidez, sua independência e sua vida. Número 2. Z-Drugs. O remédio do sono. Seu José, 68 anos, de Belo Horizonte, sempre teve dificuldades para dormir. Depois que se aposentou, a insônia piorou. Ele dizia que a cabeça não parava. Uma vizinha comentou sobre um remédio maravilhoso que fazia dormir rápido, sem pesar. Ele falou com o médico e recebeu uma receita de Zolpidem. Nos primeiros dias, achou uma bênção, mas com o tempo passou a ter lapsos de memória. Acordava no meio da noite e não lembrava o que tinha feito. Uma madrugada, foi encontrado caído no quintal, desorientado, depois de um episódio de sonambulismo induzido pelo remédio. Essa história, infelizmente, não é rara. Os chamados Z-Drugs, como Zolpidem, Zopiclona e Exopiclona, foram criados como uma alternativa aos benzodiazepínicos para tratar a insônia. Mas hoje já sabemos que, especialmente em pessoas idosas, esses remédios podem causar alterações perigosas no cérebro e no sistema cardiovascular. O que parece ser um simples comprimido para dormir pode provocar confusão mental, sonambulismo, alucinações, queda de pressão e até AVC. Um estudo publicado no British Medical Journal revelou que idosos que usam Zolpidem de forma contínua apresentam risco aumentado de derrame cerebral e morte súbita durante o sono. Essas substâncias alteram a arquitetura do sono, suprimindo fases profundas e importantes para a regeneração do cérebro. O sono se torna mais superficial e instável. Em vez de restaurar o corpo, ele fragiliza ainda mais o sistema nervoso. O resultado é que a pessoa dorme, mas acorda mais confusa, mais sonolenta durante o dia e mais propensa a quedas, desorientações e falhas de memória. Outro risco grave é o chamado comportamento automatizado noturno, no qual a pessoa se levanta, anda pela casa, abre a geladeira, ou até sai na rua, sem estar realmente acordada. E no dia seguinte, não lembra de nada. Isso já causou acidentes sérios, incluindo quedas de escada, intoxicações e até atropelamentos. Em idosos, a sensibilidade ao Zolpidem é muito maior. O fígado demora mais a processar a substância. Isso faz com que o remédio permaneça por mais tempo no organismo, prolongando seus efeitos e aumentando o risco de intoxicação. Muitos tomam esse tipo de remédio acreditando que estão apenas melhorando o sono. Mas a verdade é que estão entrando em um ciclo perigoso de dependência e fragilidade. O cérebro envelhecido não tolera bem substâncias que forçam o sono de forma artificial. Ele precisa de um ambiente propício, hábitos saudáveis e, em alguns casos, apoio psicológico, não de sedativos disfarçados. Se você usa Zolpidem ou qualquer outro Z-Drug, converse com seu médico. Não pare por conta própria, mas questione. Peça um plano de redução, busque alternativas naturais, melhore seus hábitos de sono. Uma noite mal dormida é ruim, mas uma noite dopada, com risco de derrame, é muito pior. Número 3. Anticolinérgicos. Dona Elza, de 76 anos, mora em Salvador. Sempre sofreu com alergias e crises de espirros no inverno. O médico receitou um antialérgico e ela passou a tomá-lo todos os dias. Também usava, de vez em quando, um remédio para enjoo e um outro para cólicas intestinais. Nada parecia perigoso. Mas nos últimos tempos, começou a se sentir mais esquecida,
desatenta e, em alguns momentos, até confusa. A família achou que fosse coisa da idade, mas depois de uma consulta com um geriatra, veio a surpresa. O problema estava nos anticolinérgicos. Esse nome complicado esconde um grupo de medicamentos muito comuns, usados para tratar condições aparentemente simples, como alergias, incontinência urinária, enjoo, dor de estômago e cólicas. O problema é que muitos desses remédios têm uma ação direta sobre o sistema nervoso, e em pessoas mais velhas, isso pode causar danos profundos e progressivos na memória, na atenção e até no humor. Entre os medicamentos anticolinérgicos mais conhecidos estão difenidramina, prometazina, escopolamina, oxibutinina, bromoprida e até algumas fórmulas de dipirona com antiespasmódicos. Eles agem bloqueando a ação da acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para o bom funcionamento do cérebro, especialmente para a memória e o aprendizado. Quando um idoso toma esse tipo de substância com frequência, mesmo que em doses baixas, o cérebro começa a apresentar sinais de lentidão, desorganização mental e esquecimento. Com o tempo, esses sintomas se intensificam, podendo simular ou até acelerar quadros de demência. Pesquisas recentes mostram que o uso prolongado de anticolinérgicos em idosos está diretamente associado a um aumento significativo no risco de Alzheimer e outras formas de declínio cognitivo. Isso significa que um simples remédio para alergia ou para dor intestinal pode, na prática, estar contribuindo para o envelhecimento precoce do cérebro. O mais preocupante é que muitos desses medicamentos são vendidos sem receita. Estão nas prateleiras das farmácias e são usados com frequência, sem qualquer orientação médica. Muitas vezes, o próprio farmacêutico sugere, ou alguém da família compra por achar que não tem problema. Mas para quem já passou dos 60, qualquer substância que mexa com a função cerebral precisa ser avaliada com extremo cuidado. A boa notícia é que existem alternativas mais seguras. Muitos casos de alergia podem ser tratados com antihistamínicos de segunda geração, que não atravessam a barreira do cérebro. Para incontinência urinária, há exercícios pélvicos e medicamentos com menos efeitos adversos. Para enjoo, existem estratégias comportamentais e, quando necessário, doses muito ajustadas de outros princípios ativos. Se você ou alguém da sua casa faz uso regular desses medicamentos, não se culpe. A culpa não é sua. Mas agora que você sabe, é hora de agir. Converse com seu médico. Mostre essa informação. Avalie a possibilidade de substituir ou até suspender o uso, sempre com orientação profissional. Número 4. Antidepressivos tricíclicos. Seu Álvaro, 70 anos, morador de Porto Alegre, começou a tomar amitriptilina após a morte da esposa. Sentia-se triste, com dificuldade para dormir e reclamava de dores pelo corpo. O remédio parecia fazer efeito nas primeiras semanas, ajudando no sono e no humor. Mas, com o passar dos meses, ele começou a se sentir mais cansado, com tonturas frequentes ao levantar, boca seca, visão turva e episódios de esquecimento. Após uma internação por arritmia cardíaca, os médicos perceberam que o antidepressivo era o verdadeiro vilão. Os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina, foram muito usados nas décadas de 80 e 90. Eles atuam aumentando a disponibilidade de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina no cérebro, ajudando a aliviar sintomas de depressão e dor crônica. O problema é que esses medicamentos têm uma ação muito ampla e desorganizada no corpo, afetando também o coração, a pressão arterial, os rins e, principalmente, o cérebro. Em pessoas mais velhas, os efeitos colaterais desses remédios são mais intensos. Eles causam queda de pressão ao se levantar, o que leva a tonturas e aumenta o risco de quedas. Provocam arritmias cardíacas, boca extremamente seca, retenção urinária, constipação intestinal,
além de desorientação, delírios e confusão mental. Em outras palavras, aquilo que deveria ajudar a restaurar o ânimo pode, com o tempo, mergulhar a pessoa em um estado de fragilidade física e mental. O risco de AVC também aumenta. Isso porque os tricíclicos podem alterar a condução elétrica do coração e provocar picos de pressão arterial. Além disso, eles têm propriedades anticolinérgicas, como os medicamentos que vimos no capítulo anterior, o que significa que também interferem na memória e no raciocínio, principalmente em quem já tem algum grau de declínio cognitivo. Infelizmente, esses remédios ainda são prescritos em larga escala no Brasil, muitas vezes por profissionais que não consideram alternativas mais modernas e seguras, como os antidepressivos da nova geração, que possuem menos efeitos colaterais e maior seletividade. É importante entender que depressão na terceira idade é algo real, sério e que merece tratamento. Mas o tratamento precisa respeitar o corpo e o cérebro envelhecidos, que reagem de maneira diferente aos medicamentos. Em muitos casos, um ajuste no estilo de vida, acompanhamento psicoterapêutico, apoio espiritual e medicações mais leves já são suficientes para ajudar o idoso a reencontrar alegria e motivação, sem sobrecarregar o organismo. Se você está usando um antidepressivo tricíclico, não se assuste, mas não ignore. Anote o nome do medicamento, observe os sintomas que você sente no dia a dia e leve essa informação ao seu médico. Peça uma reavaliação. A tristeza precisa ser acolhida, mas nunca à custa da sua lucidez, do seu coração ou da sua segurança. No número 5, vamos falar sobre os analgésicos comuns, aqueles que muita gente toma para dor nas costas ou no joelho. Mas o que pouca gente sabe é que eles podem endurecer suas artérias e aumentar silenciosamente o risco de um derrame cerebral. Número 5. AINES. O analgésico para dor que endurece artérias e eleva o risco de AVC. Dona Irene, de 74 anos, sofre com artrose nos joelhos há mais de 10 anos. Como muitas pessoas da sua idade, ela sente dor ao andar, ao subir escadas e até quando permanece muito tempo sentada. Para suportar o incômodo, começou a tomar todos os dias um comprimido de diclofenaco, recomendado por uma amiga. Depois passou a alternar com ibuprofeno e nimesulida, dependendo de qual tivesse em casa. A dor parecia controlada, mas o preço foi alto. Há 2 anos, sofreu um AVC isquêmico e depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecidos como AINES, estão entre os medicamentos mais consumidos por idosos no Brasil. Eles incluem nomes como diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, meloxicam e piroxicam, além de estarem presentes em muitas fórmulas para dor vendidas sem receita. São usados para tratar dores articulares, musculares, febre, inflamações e até cólicas. E apesar de parecerem inofensivos, carregam um risco silencioso, mas gravíssimo. Estudos robustos mostram que o uso frequente de AINES está associado a um maior risco de infarto, insuficiência renal, hipertensão descontrolada e, principalmente, AVC. Isso acontece porque esses medicamentos interferem no equilíbrio das substâncias responsáveis pela dilatação dos vasos sanguíneos e pelo controle da pressão arterial. Em vez de aliviar apenas a dor, eles acabam alterando a função das artérias, tornando-as mais rígidas, inflamadas e propensas a entupimentos. O problema é ainda maior em pessoas com histórico de pressão alta, diabetes, colesterol elevado ou doenças renais. Esses remédios sobrecarregam os rins, provocam retenção de líquidos e dificultam o controle da pressão, criando um terreno fértil para eventos vasculares graves. Além disso, muitos idosos tomam AINES junto com outros remédios para o coração ou pressão, sem saber que há interações perigosas entre eles. Outro ponto crítico é o uso contínuo e sem supervisão médica. Como são vendidos sem receita, muitas pessoas os consomem como se fossem vitaminas.
Tomam todos os dias, por anos, acreditando que estão apenas controlando a dor, sem perceber que estão fragilizando silenciosamente seus vasos sanguíneos e aumentando as chances de um acidente vascular cerebral. Mas a solução para a dor crônica não está em mascarar o sintoma com um comprimido. Existem outras abordagens mais seguras e eficazes: fisioterapia, exercícios adaptados, perda de peso, acupuntura, uso pontual de analgésicos mais leves e, quando necessário, medicações com o melhor perfil de segurança. O tratamento precisa ser equilibrado, ajustado à realidade de um corpo que já viveu décadas e que precisa de cuidado, não de agressão. Se você toma esses anti-inflamatórios com frequência, especialmente sem orientação médica, essa é a hora de repensar. Leve esse alerta ao seu médico. Questione, busque alternativas. Seu corpo merece conforto, mas também merece proteção, e sua vida vale mais do que um alívio passageiro. Número 6. Antipsicóticos. O remédio para agitação. Dona Marlene, 79 anos, morava com a filha e começou a apresentar sinais de confusão, irritação e insônia após a morte do marido. O comportamento mudou. Ela passou a desconfiar das pessoas, não queria mais tomar banho e às vezes gritava sem motivo. A filha, exausta, levou-a ao pronto-socorro. Lá, o médico receitou um medicamento para acalmar, chamado risperidona. Nos primeiros dias, a senhora ficou mais tranquila. Mas com o tempo, tornou-se apática, perdeu o brilho no olhar e a vontade de se comunicar. Meses depois, sofreu um AVC que a deixou com sequelas permanentes. Os antipsicóticos são medicamentos indicados, originalmente, para tratar esquizofrenia, transtornos bipolares e episódios de delírio intenso. Entre os mais conhecidos estão risperidona, quetiapina, olanzapina, haloperidol e ziprasidona. O problema é que, nos últimos anos, esses remédios têm sido cada vez mais usados em idosos com demência, Alzheimer ou comportamentos difíceis, com o objetivo de conter a agitação, o medo, a agressividade ou o choro constante. O que pouca gente sabe, e que nem sempre é explicado na consulta médica, é que o uso de antipsicóticos em pessoas idosas aumenta em até 100% o risco de acidente vascular cerebral, além de estar ligado a um aumento significativo no risco de morte precoce. Esses medicamentos alteram o funcionamento dos neurotransmissores cerebrais de forma muito intensa. Em cérebros envelhecidos, já mais sensíveis, isso pode levar a uma queda abrupta da atividade neural, resultando em perda de expressão, rigidez muscular, lentidão extrema, sonolência excessiva, confusão mental e um estado quase vegetativo. Além disso, muitos antipsicóticos afetam o ritmo cardíaco, a pressão arterial e a circulação cerebral. Eles podem provocar picos de pressão, arritmias e interferir no fluxo sanguíneo para o cérebro, exatamente o que favorece a ocorrência de um AVC, especialmente em quem já tem predisposição ou histórico de hipertensão, diabetes ou problemas vasculares. O mais doloroso é ver que, muitas vezes, esses medicamentos são usados para facilitar o cuidado, para tornar o idoso mais manejável. Mas o que se ganha em calma se perde em lucidez, em dignidade e, muitas vezes, em anos de vida. É claro que existem situações em que o uso é necessário, por tempo curto, com acompanhamento rigoroso. Mas em grande parte dos casos, há outras formas de cuidar da agitação e do sofrimento do idoso. Abordagens não medicamentosas, ambientes mais tranquilos, rotinas previsíveis, apoio emocional, espiritualidade e, principalmente, um olhar humano e paciente. Se você conhece alguém que está tomando antipsicóticos e percebe que a pessoa está cada vez mais sedada, apática ou confusa, não ignore. Converse com o médico. Peça uma reavaliação. Existem alternativas mais leves e o uso prolongado desses remédios pode ser desnecessário e até perigoso. O que fazer agora?
como se proteger e conversar com seu médico sem medo. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez esteja sentindo uma mistura de sentimentos: surpresa, medo, indignação e até culpa por ter usado, ou permitir que alguém usasse, medicamentos que oferecem tantos riscos. Mas respire fundo. Essa culpa não é sua. Você confiou, como qualquer um de nós confiaria, em orientações médicas, em receitas antigas, em conselhos bem-intencionados. O que importa agora é o que você vai fazer com esse novo conhecimento. A verdade é que nunca é tarde para mudar um caminho, principalmente quando se trata de proteger sua lucidez, sua autonomia e sua vida. E para isso, o primeiro passo é informação aliada à coragem. Coragem para conversar, para perguntar, para rever o que está sendo tomado todos os dias. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Primeiro, faça uma lista de todos os medicamentos que você toma diariamente. Inclua também os remédios eventuais, os de farmácia, os chás, as fórmulas manipuladas. Escreva tudo. Muitas vezes, o perigo não está apenas no remédio em si, mas na combinação entre eles. Um simples comprimido pode interagir com outro e provocar efeitos indesejados. Segundo, marque uma consulta com seu médico de confiança. Leve essa lista e converse com calma. Diga que você assistiu a um conteúdo informativo sobre medicamentos perigosos para idosos. Pergunte se algum dos seus remédios está entre os que merecem atenção. Se estiver, peça para discutir alternativas. Muitos médicos atualizados já conhecem essas orientações, mas outros podem precisar de um lembrete gentil. Você tem o direito de entender o que está tomando e por quê. Terceiro, cultive hábitos que fortaleçam sua saúde de forma natural. Durma cedo. Alimente-se com simplicidade e equilíbrio. Faça caminhadas, leia, escute músicas que te emocionem, reze ou medite. Cultive boas conversas. Muitas vezes, o que mais cura não está na farmácia, mas na rotina, no cuidado com o corpo e, principalmente, com a alma. Lembre-se de que o envelhecimento não é uma sentença de declínio. Ele pode ser, sim, um tempo de lucidez, alegria e autonomia. Mas isso só é possível quando protegemos o cérebro, o coração e o espírito com escolhas conscientes. E nunca, jamais se esqueça. Você merece ser cuidado com dignidade. Você merece viver com clareza, com afeto e com respeito. Os medicamentos existem para ajudar, e quando usados com sabedoria, salvam vidas. Mas quando são usados por inércia, sem reavaliação, podem tirar exatamente aquilo que temos de mais precioso: nossa liberdade de viver com plenitude. Agora que você sabe, compartilhe este conhecimento com quem precisa. Comente aqui embaixo: você ou alguém da sua família toma algum desses remédios? Já teve algum efeito colateral preocupante? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a despertar para esse alerta. E se você chegou até aqui, saiba, você está cuidando de si mesmo de forma profunda. E isso na velhice é um ato de amor e coragem.